Vamos agora para o Supremo Tribunal Federal? É isso? É isso mesmo. Os ministros começaram a analisar em plenário, nessa quinta, um recurso que questiona se a proibição ao nepotismo abrange a nomeação de parentes para cargos políticos. Durante as discussões, na verdade, a maioria dos ministros entendeu que as nomeações são constitucionais e, portanto, não são consideradas nepotismo. Essa análise foi suspensa e ainda será debatido os limites das nomeações. Felipe, quero ouvir a sua opinião sobre isso. Tá aí, o nepotismo agora ele vai ficar setorizado. Algumas funções vão poder ter ali o seu irmão, o seu primo, o seu tio, o seu filho, trabalhando com você. Você vê que o Supremo Tribunal Federal não surpreende mais ninguém, né? A Justiça do Brasil realmente tem, tem feito seu papel, né, de continuar o Brasil do período ainda colonial, né, o período ainda do patrimonialismo, né. Essa decisão é um absurdo, né, decisão absurda que contraria uma súmula do STF, né, de 2008, né, que claramente falava lá que era nepotismo e violava a Constituição quando você nomeasse qualquer parente seu até o terceiro grau, né, para qualquer cargos públicos, né. E agora o STF fez uma ginástica interpretativa de modo a liberar, né, a nomeação de parente para cargos políticos, né? Ele fez uma divisão, que é cargo político e é cargo administrativo, né? E cargo político seriam exatamente os primeiros escalões, né? Os ministérios, né? Esses cargos poderiam ser nomeados, né, por parentes de quem exerce o poder executivo. E o STF fez uma ressalva dizendo que a nomeação tem que ser respaldada também em critérios técnicos. Ou seja, segundo o STF, né, eu não posso nomear um irmão para a Secretaria de Obras que seja médico, por exemplo, e não ter experiência em obra. Então, essa nomeação seria abarcada pelo termo do nepotismo, né? E não seria válida e não seria constitucional. Mas isso daria margem, na minha opinião, daria problema, discussão sem fim, né? O fato é que hoje em dia um prefeito de uma cidade pequena, ou qualquer cidade, pode nomear seus parentes para todos os cargos de secretaria. Imagina o seguinte: eu chamo o meu filho meu para secretário de obras, outro filho meu para ser secretário jurídico, um primo meu para ser secretário de saúde, ou seja, eu poderia colocar toda a minha família nesse secretariado. Ou seja, é um absurdo, não tem lógica nenhuma. O único voto, né, foi do Flávio Dino, que era o único ministro que tem, de certa forma, um pouco de experiência em cargo público, né? E ele falou uma frase que eu achei muito interessante, que afeto e legalidade não caminham juntas, né? Que reunião de governo e almoço de domingo são coisas diferentes. Nesse aspecto, eu concordo com o Flávio Dino. Eu também concordo plenamente. E quando você diz que o STF quer resgatar um privilégio que vem lá do colonialismo, você não está exagerando, não é uma hipérbole, não é nenhum exagero, não, porque o nepotismo ele vem, de fato, desde o Império, desde Dom Pedro aqui em terras brasileiras. Tem história aí de Pero Vaz Caminha pedindo para contratar, para empregar pessoas da família dele para Dom Pedro, ou seja, é colonial mesmo, é uma medida colonial que agora o Supremo Tribunal Federal traz à tona de novo. Aliás, uma discussão que veio assim meio do nada, né? Ninguém sabia que seria pautado, ninguém imaginava que isso fosse ser discutido. Interessante, agora a gente vai ter, então, apenas no Poder Executivo, as possibilidades de que cargos políticos estejam cheios de familiares, digamos assim, familiar. E lembrando que depois ainda teve uma mudança, né, Felipe, sobre aquela história de parentes lineares, colaterais, enfim, tem um nome chique para isso, para sogra, para primo, para pessoas que são muito próximas de vocês, para que não sejam contratadas. Mas agora, para o Poder Executivo e apenas para o Poder Executivo, quando o Supremo Tribunal Federal determinar o que são cargos políticos, aí sim, e quando essa discussão terminar, essas pessoas, esses familiares poderão ser contratados. Eu acho que é o Brasil voltando 10 casinhas no jogo da vida. 30 casas, 50 casas, né? Você vê, por exemplo, que
eu estou indo de nervoso mesmo, de tristeza pela situação que o STF colocou em relação ao nepotismo, né? Ele tudo bem que ele abriu uma brecha, falando que você tem que comprovar, né, que aquela pessoa contratada, né, o seu familiar, tem experiência técnica e conhecimento técnico para exercer esse cargo político. Mas fica imaginando, né? Isso é muito subjetivo. É muito subjetivo. É muito subjetivo, né? O Alckmin, por exemplo, foi médico de formação, foi governador, ele não pode assumir o ministério que não seja de saúde, né? Ou seja, para mim criou ainda um problema interpretativo que vai ser muito difícil sair, né? É bom lembrar, Neira, uma coisa que eu gosto de falar, é que a nossa Constituição Federal, no artigo 37, ela coloca quais são os princípios da administração pública, né? O princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade. É imoral e viola o princípio da impessoalidade você colocar o seu parente em cargo público, né? Não tem como você defender o contrário, né? Claro que é imoral, claro que é, que é pessoal, né? Não tem sentido nenhum você ir por esse caminho, né? Aí vão falar, poxa, mas eu posso ter um filho que é PhD em ciência pelo MIT. Primeiro que isso não é regra. Segundo, que com certeza tem milhares semelhantes ao seu filho que conseguiria exercer a função igual ou melhor do que ele. Porque quando você coloca um parente teu no cargo público, né, no cargo político, você, de certa forma, está dando margem à interpretação, está dando margem à manobra que você não consegue segurar, né? Então, numa reunião, por exemplo, que tem um técnico e tem o seu filho falando, o seu parente falando, você tende a concordar com o teu filho, mesmo que ele fale um absurdo comparado com o técnico, né? Ou seja, tem questões subjetivas que não faz nenhum sentido manter essa regra que o STF criou ontem por 6-1. Eu espero que os votos dos outros ministros, né, sejam o contrário, né, vire 6-5, e o ministro ainda mude o seu voto, né, que isso pode acontecer até o final do julgamento, né? E aí volte a regra a valer da súmula 13 do STF. Muito bem, Felipe. Pessoal, deixa o Felipe aí na tela, eu vou me despedir. Eu vou me despedir do Felipe, agradecer muito a participação, a análise. Desejo um excelente final de semana e te espero aqui na semana que vem.